não existe nada mais importante que a educação de nossos filhos. Nós, pais e professores, fizemos este vídeo para que vocês, pais e professores, possam entender o que são as bases curriculares comuns. Em primeiro lugar, vocês devem saber que a Constituição brasileira afirma, em seu artigo 205, que a educação é dever da família. Ainda mais, a Constituição também limita o papel do governo federal na educação. Ela afirma, em seu artigo 22, que em matéria de educação, cabe ao governo federal apenas fornecer as diretrizes e bases da educação nacional. E em seu artigo 210, um conteúdo mínimo para o ensino fundamental. O restante da educação cabe aos diversos sistemas estaduais de ensino e às próprias famílias. E não é só isso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 15, preceitua que as escolas sejam assegurados progressivos graus de autonomia, não só administrativa, mas também pedagógica. Em 1998, logo após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, o Conselho Nacional de Educação debateu o significado dessas expressões. A Câmara de Educação Básica interpretou essas expressões e publicou o Parecer Técnico número 15 de 1998. O Ministério da Educação assim explicou o que estes termos queriam significar. Diretriz é a linha de orientação, norma de conduta. Base é a superfície de apoio, fundamento. A diretriz indica a direção geral a seguir, não as coisas miúdas do caminho. A base significa o alicerce do edifício, não o próprio edifício que sobre o alicerce será construído. Assim entendidos estes termos, as diretrizes e bases devem conter apenas preceitos genéricos e fundamentais. Quanto à autonomia das escolas, isto é mais que uma diretriz, é um mandamento da lei. Mas agora, contrariamente ao que afirma a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases e a interpretação oficial constante do Ministério da Educação, o governo brasileiro resolveu copiar o mesmo modelo que está sendo imposto nos Estados Unidos. O governo brasileiro está elaborando uma gigantesca e detalhadíssima Base Nacional Comum Curricular. E será ela quem irá decidir, e não mais os estados ou as famílias, o que os alunos irão estudar em todo o Brasil, sobre português, matemática, inglês, artes, geografia, história, ciências, física, química, biologia, etc. Em suma, sobre todas as matérias que compõem o miolo do currículo tradicional. Com a colaboração do Banco Mundial, essa centralização da educação no Brasil iniciou-se, ainda timidamente, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o próprio ministro da Educação da época, Paulo Renato Souza, que havia imaginado um projeto semelhante às atuais bases nacionais curriculares comuns, impediu seu prosseguimento, declarando que a iniciativa seria inconstitucional. Uma das consequências dessa centralização inconstitucional da educação será o irrefreável caráter doutrinário e ideológico que a educação inevitavelmente passará a ter. Como exemplo dessa ideologização, além de diversos outros conteúdos, a terceira versão das bases, que será aprovada em novembro deste ano de 2017, está recheada de ideologia de gênero. A ideologia de gênero já havia sido rejeitada pelo Senado e pela Câmara, quando em 2014 foi votado o Plano Nacional de Educação. Depois, quando em 2015 foram votados os planos municipais de educação em todo o país, ela foi novamente rejeitada pelos quase 6.000 municípios brasileiros.
agora foi reintroduzida pelo MEC na Base Nacional Comum Curricular. Se as famílias não concordarem com este conteúdo ideológico, daqui em diante, elas não terão mais o direito de decidir sobre o que será ensinado aos seus filhos. O governo federal terá tomado a última palavra e o lugar dos pais no que diz respeito à educação de seus filhos. Entre as inúmeras citações à ideologia de gênero presentes na base, fica estabelecido na página 19 da terceira versão que entre as competências gerais da base deverá figurar o exercício da valorização da diversidade, da identidade e do gênero. Na página 165, a base exige que os professores de artes problematizem nas experiências vividas em aula as questões de gênero, corpo e sexualidade. Na área de ciências humanas, a base afirma na página 305 que a diversidade de gênero deverá ganhar especial destaque e na página 351 que o professor de História deverá, ao apresentar sua matéria, destacar as temáticas voltadas às questões de gênero. Um processo semelhante de centralização e ideologização do ensino está ocorrendo também nos Estados Unidos, de onde ele está sendo copiado para o Brasil. Assista a seguir alguns vídeos sobre a educação e as mudanças nas bases curriculares comuns americanas e você poderá entender de onde está vindo a ideologização infiltrada no sistema educacional brasileiro. Lembre-se, não existe nada mais importante que a educação de nossos filhos.